que no primeiro tempo o meio-campo do Flamengo estava realmente jogando muito bem. E aí ganhou as ações de meio-campo. Agora, palmas, parabéns ao Flamengo pela conquista, ganhou legitimamente, mas foi um jogo muito legal. Muitas alternativas para Flamengo e para Corinthians. Gerson e Everton Ribeiro, Palmeiras. no meu modo de ver, ficaram devendo futebol. Palmeiras e Flamengo. Parabéns para o Flamengo. E outra coisa, Gerson e Everton Ribeiro, no meu entendimento, ficaram devendo futebol. Na hora da decisão, o cara precisa jogar. Ô Fábio, você achou também, você concorda com isso? Você acha que o Flamengo, ele poderia ter jogado muito melhor do que jogou se realmente o Gerson e o Everton Ribeiro tivessem aparecido de uma maneira melhor? E o Abel Ferreira, você também acha que ele tem que estar mais calmo? Tem que se acalmar? Ele ficou muito nervoso durante a partida, tanto que foi expulso. Marcelo, eu acho assim, a gente tem que bater palmas para os dois times, porque são times que o Palmeiras fez um jogo somente, né, na temporada com o time titular, e o Flamengo fez 2 jogos dentro do Campeonato Carioca. E o que esses times entregaram hoje pra gente, eu acho que se imaginaria um jogo desse nível com um pouco mais de tempo, né? Com um trabalho um pouco mais consolidado, com um pouco mais de treinamento, com jogos mais importantes. Mas era uma decisão de campeonato, um início de temporada, os times jogaram muito pouco e entregaram muito, né? E aí mostra a força de Palmeiras e Flamengo. Eu acho que existiram alguns erros dentro da partida, é lógico que vão acontecer pela qualidade dos adversários, pelas movimentações, enfim. Mas todos que criaram a expectativa de como seria um confronto entre os dois times colocados aí como os melhores do Brasil, os maiores investimentos, os melhores atletas, um melhor entrosamento, eu acho que Palmeiras e Flamengo conseguiram entregar. Então, assim, muitos jogadores atuaram de uma forma muito positiva, né? Pelo lado de Flamengo e de Palmeiras. Então você coloca o Diego mesmo enquanto esteve em campo, o Diego Alves, né? O que ele defendeu de bolas hoje pelo lado do Flamengo. E, enfim, o Rodrigo Caio teve uma atuação também segura, apesar que fez um pênalti inocente, que não é muito o perfil dele, mas olhando para o tempo de jogo, ele teve uma atuação também, vem de lesão, enfim. Pois é. Pelo Fábio, lado do Palmeiras. Ele puxou 2 vezes a camisa. Ele não, deu então, motivo, isso que eu ia falar. A gente tem, assim, eu consigo olhar para o jogo, Edu, durante os 90 minutos, né? Então, o Arão também, por exemplo, no primeiro gol do Rafael Veiga, assim, a leitura do Rafael naquela jogada, a velocidade de raciocínio, o drible que ele dá no Arão. Então, assim, a gente tem que tirar o chapéu. Muita gente vai falar, pô, mas o Arão não tá acostumado a jogar na zaga. O Arão perdeu um pouco o contato, mas a velocidade de raciocínio do Rafael Veiga, o drible que ele tira ali. Então, assim, é difícil até pro zagueiro imaginar que aquele movimento iria acontecer. Muito mais mérito do Rafael Veiga, muito né? mais mérito, muito mais mérito. Agora, com relação ao pênalti do Rodrigo Caio, não. O Rodrigo Caio é um jogador experiente, é um jogador que vinha fazendo uma partida segura também, mas aí ele busca um contato que nem era necessário, né? O Rodrigo, ele tem um poder de recuperação muito grande, ele tem velocidade, ele estava conseguindo empurrar o Rony já para a beirada do campo, então tem um pouquinho de inocência, mas olhando para os 90 minutos, tem muitos jogadores que fizeram uma grande partida. Pelo lado do Palmeiras, Gustavo Gomes, o Everton, que ele fez de defesas também, principalmente no primeiro tempo, Rafael Veiga, enfim, e alguns jogadores um pouco abaixo, né? Gerson e Everton Ribeiro pelo lado do Flamengo, pelo lado do Palmeiras também a gente esperava um pouquinho mais do Rony, o Zé Rafael não fez uma boa partida, o Felipe Melo também não, né, pelas movimentações do Flamengo, mas eu acho que pelo tempo de trabalho e pela importância da competição, os jogadores entenderem que era importante terem uma boa atuação, até pela cobrança que é feita sobre esses dois clubes. Então a gente tem que bater palmas, porque quem assistiu o jogo, com certeza, viu uma grande partida. O gol do Palmeiras, só pra gente fazer um resumo rápido, né? O gol do Palmeiras sai com 2 minutos do primeiro tempo. O Flamengo teve uma chance aos 97 minutos com o Gabigol, que o Everton pega em cima da linha. Então a gente tem dos 2 minutos do primeiro tempo até os 98 minutos, né, que é o tempo de acréscimo do segundo tempo, chances criadas. Então chances desperdiçadas, grandes jogadas dos atacantes, bolas paradas. O Palmeiras teve 2 chances no segundo tempo com escanteios, né, com o Gustavo Gomes e com o Luan. E até o último minuto a gente viu as equipes buscando o gol. Então acho que a gente tem que dar os parabéns para Palmeiras e Flamengo pelo que foi oferecido. E nas penalidades a gente tem que reconhecer que nós temos no Brasil, jogando no Brasil, 2 dos maiores goleiros em atividade. Porque o Diego Alves é impressionante, a frieza dele, principalmente nos pênaltis.
E o que o Everton defende de bola, seja no jogo normal, seja nas penalidades, é impressionante. Então, parabéns, né? A Diego Alves e o Everton pelo que mostraram, a capacidade que mostraram como goleiros na manhã de hoje também. Gostei muito do seu resumo, Fábio Luciano. Para quem não viu o jogo, fez um resumo como foi emocionante, Sim. né? Aí a gente teve o Everton fazendo defesas espetaculares, lembrando o Paluca na Copa de 94, né? Beijando a bola. Ele até ali. beijou a bola, é isso muito aí. legal. E pegando a bola ali Só para pegar a pergunta linha. da Marcela e o que o Pascoal colocou com relação ao Abel, né? Eu acho que ele tem que entender realmente a importância que ele tem na beira do campo e o quanto você tem que mudar suas atitudes quando você não tem torcida no estádio, né? Porque qualquer movimento do treinador, ele chama muito atenção. E o que me chama atenção também, e é isso que o treinador ele tem que tomar cuidado, é porque a gente percebe assistindo o jogo que tem muita gritaria fora. Então tem muita gente que está na arquibancada, seja dirigente, seja segurança, seja atletas que não estão envolvidos no jogo, que acabam contaminando o ambiente, né? Mas quando o grito vem de fora, o árbitro não pode fazer nada. E muitas vezes esse grito, ele é muito próximo do treinador, porque essas pessoas, eles ficam localizados ali a 3, 4 cadeiras do banco de reservas. Então fica uma gritaria muito grande e isso talvez acabe mexendo, né, com o equilíbrio do treinador. Só que quando o treinador fala, tem peso 10, né? Porque ele é escutado, o juiz tem que dar atenção para quem está trabalhando e aí o Abel acaba sendo expulso ainda no primeiro tempo. É lógico que prejudica o trabalho do Palmeiras, mas o Palmeiras mesmo assim conseguiu. Com o Abel na beira do campo, o Flamengo foi superior. Quando o Abel é expulso, o Palmeiras faz um segundo tempo melhor. Então mostra a competência também desse elenco do Palmeiras e a frieza, né? O sangue frio de entender que o seu treinador não está na beira do campo, mas que o trabalho já está feito durante a semana e o time tem muita capacidade. Então, mais uma vez, eu assim, parabenizo o Flamengo e Palmeiras, porque fizeram um grande jogo, um jogo digno de uma decisão, do que se espera desses dois clubes em um início de temporada, e com um tempo muito curto. Se tem uma coisa que eu odeio quando a gente faz muita expectativa, a gente cria expectativa e faz programa sobre o jogo, e aí vai pro jogo, é 1-0 fraco, 0-0. Eu odeio quando acontece isso. Exatamente. Até porque pro nosso trabalho é ruim. A gente alimentou uma expectativa, mas acontece, são coisas do futebol. Mas esse entregou. E a gente não sabe, não dá pra cravar. O Flamengo é o melhor time do Brasil no momento. Não dá, o Palmeiras jogou demais. Mas vamos lá pro Mané Garrincha, contato com a nossa repórter Bibiana Bolson, que teve o privilégio de ver essa partida em loco. Ô, Bibiana, e teve rivalidade, teve inclusive um entreveiro ali entre os jogadores do banco de reservas, né? Mostrando, confirmando que há sim uma tensão no ar entre Palmeiras e Flamengo. Bibi, tudo bem? Boa tarde. Oi, Edu, boa tarde para você, olá os amigos que nos fazem companhia. Que privilégio de quem assistiu essa partida de casa e privilégio da gente que assistiu aqui de pertinho também. Embora os jogadores dos dois lados falem aí que não há essa rivalidade, é claro que há. E mesmo o resultado desse jogo, a forma como esse jogo foi disputado, a gente consegue ver que claramente sim, as duas maiores forças aí medindo forças no futebol brasileiro e com essa rivalidade que também transcende o que está acontecendo só no campo, fora do campo, as provocações, os torcedores que estiveram aqui presentes. Essa é uma observação que a gente tem que fazer também, Edu. Nós aqui como repórteres, como olhos, né? A gente fala que quando o repórter está num lugar, ele de certa forma é também o olho de todo mundo. Muita gente aqui participando desse jogo sem ser imprensa. Então a gente teve torcedor do Flamengo aqui, os convidados. Esse é um ponto que a gente tem que, inclusive, questionar a CBF com relação ao protocolo, né? Um número que eu fiquei com um sentimento aí que tinha mais gente do que deveria estar aqui, levando em consideração que a gente tinha apenas a liberação para membros de comissão técnica e imprensa. Então, isso também ficou muito claro, até na transmissão, e para quem vai acompanhar as imagens do jogo, a gente consegue ouvir as vozes e essas provocações da torcida também, e aí também essa questão dos conflitos entre os jogadores, essas provocações que acabaram refletindo até no temperamento do Abel Ferreira. O Abel muito incomodado com a questão da arbitragem, em muitos momentos reclamando até com certa justiça com relação à arbitragem aqui no Mané Garrincha, e depois, quando ele foi acompanhar o jogo,
depois de ser expulso, a gente conseguiu pegar umas imagens do Abel falando ali com relação à situação que o VAR, que o árbitro sempre agiu do Flamengo, que é um jogador do Flamengo, mais ou menos o que ele quis dizer ali, e uma certa provocação também de blogueiros que fazem parte aí da cobertura do Flamengo, provocando a comissão técnica e os dirigentes do Palmeiras que estavam acompanhando essa partida. E aí, um ponto muito importante que me chamou a atenção, o Abel, apesar de ser muito agitado, de ter essa intensidade na hora dos pênaltis, amigos, uma frieza acompanhando os jogadores cobrando os pênaltis ali, nas imagens ele não esboça qualquer reação. Enquanto muitos membros da comissão técnica estão comemorando ou lamentando, o Abel paradinho acompanhando então essas cobranças. O que a gente pode dizer é que é um trabalho muito bem feito aí pelo Abel Ferreira. Do lado do Flamengo também a gente viu uma questão técnica muito legal aqui. Então, uma disputa, como o Fábio Luciano já frisou, digna das duas forças, com direito a golaço, defesaças, o bom futebol passa também por esses grandes goleiros que a gente tem em atuação. Diego Alves de um lado, o Everton do outro. Então foi um jogo muito bacana de acompanhar aqui e que deixa o torcedor contente também, de certa forma, com a atuação. Claro que não fica contente com perder o título do lado do Palmeiras, mas sabendo que tem um elenco bem promissor aí do Abel Ferreira. Boa, Bibiana. Então daqui a pouquinho você volta com mais informações aí direto do Mané Garrincha. Muito obrigada pelas informações por hora. Daqui a pouquinho a Renata Ruel vai chegar aqui neste Sport Center e vai comentar também toda a reclamação do Abel Ferreira. A gente daqui a pouco mostra a imagem do Abel Ferreira reclamando, inclusive reclamando com a equipe da Flá TV que estava lá no Mané Garrincha. E aí no momento em que ele reclama, esse é o melhor árbitro que vocês têm, ele chega a perguntar isso. A Bibiana tem essa imagem e a gente já recebeu, daqui a pouquinho a gente mostra pra vocês e a Renata Royal vai falar sobre isso, tá? Se realmente é o nosso melhor árbitro do futebol brasileiro. Olha, agora eu quero mostrar pra vocês uma tela mostrando os títulos do Flamengo desde 2019. O pessoal falava muito em hegemonia do futebol do Flamengo, hoje a gente viu um Palmeiras também apresentando um bom futebol e eu já quero saber também do Pascoal se veremos essa diferença de futebol entre Flamengo e Palmeiras, mas os dois no topo, ou se a gente pode colocar o Atlético Mineiro também nessa história. Então o Flamengo conquistou 8 títulos desde 2019, Carioca 2019 e 2020, Libertadores de 2019, Brasileirão 19 e 20, Supercopa do Brasil de 20 e agora de 21 e a Recopa Sul-Americana de 2020. Pascoal, então já faço essa pergunta para você. Teremos mais um ano de Palmeiras e Flamengo no topo do futebol brasileiro? Eu acho que eles estão em uma prateleira diferente do futebol brasileiro, né? Porque eles já comprovaram, já conquistaram e já demonstraram dentro de campo a capacidade de cada um. E dá até para melhorar, a gente tem visto isso. Dá para melhorar a capacidade de reação do Flamengo, a capacidade também do Palmeiras nessa temporada. Sabendo disso, eu coloco o Atlético Mineiro, o Grêmio, numa situação inferior, o Internacional também nessa um pouquinho mais abaixo, o São Paulo um pouquinho mais abaixo, mas para mim o Atlético Mineiro está numa prateleira bem aqui, Palmeiras, Flamengo, e Flamengo é o melhor deles, o Palmeiras aqui brigando com o Flamengo, e aí, né, depois em uma outra prateleira vem o Atlético Mineiro, que é um timaço, né? Que é um time em formação também, né? Exatamente. Isso, porque ainda não comprovou, esse time ainda não comprovou. Né? Como o Grêmio está tendo remodelação, como o Internacional está sendo remodelado, como o São Paulo está sendo remodelado. Por isso que eu coloco Flamengo e Palmeiras numa situação diferenciada, até porque já comprovaram nas últimas temporadas, né? E agora eu acho que os dois têm a tendência de seguirem bem nas competições que têm pela frente. Campeonato Paulista, Campeonato Carioca, tem Copa do Brasil, tem Libertadores da América, apesar de que o grupo do Flamengo é um grupo enjoado na Libertadores da América, mas tudo bem. Acho que o Flamengo tem capacidade para passar e chegar e ir bem longe e até ganhar a Libertadores da América, o mesmo vale dizer para o Palmeiras. Né? O Palmeiras também tem todas essas condições porque é o atual campeão da Libertadores da América. Enfim, colocando os dois numa prateleira diferente, eu entendo que eles jogam o melhor futebol no Brasil na atualidade. A demonstração foi hoje.
Quem que esperava tanto, como disse o Fábio Luciano, 2 jogos para o Flamengo, eu acho que até 1 jogo e meio o Flamengo jogou bem, sim, mas são 2 jogos, mas 1 jogo e meio o Flamengo jogou bem. O Palmeiras fez uma partida contra o Defensa e Justiça e foi muito questionado até na vitória, porque o treinador do Palmeiras demorou para fazer as alterações. No jogo de hoje, o confronto entre eles mostrou a qualidade dos 2 times e onde podem chegar essas equipes. Esse tipo de jogo bota respeito nos adversários. Quem está olhando, quem está assistindo. Dá uma olhadinha no que eles são capazes. Exatamente. Ô, Fábio, você com toda a sua experiência dentro de campo, como capitão e tal, você sentiu uma eletricidade? Porque